Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos fazer a correção de uma prova que aconteceu em 2018. Essa prova ela foi aplicada para o cargo de engenheiro, engenharia mecânica, mas essa prova ela é comum a todos os cargos de nível superior dessa mesma aplicação, tá? Então essa aplicação aqui que aconteceu, prova do edital número 34, aconteceu em 2018 na UFERSA, tá? Então essas questões que eu vou resolver aqui, apesar de serem para o cargo de engenharia mecânica, elas servem para qualquer concurso que tenha a 8.112. Então eu vou passar aqui rapidinho para a gente ver, ó, a parte que nos interessa mesmo, né? Tem aqui a língua portuguesa, tem a parte da redação, essa prova aqui da UFERSA. Ó, ele vem aqui língua portuguesa, também os textos para você ler, e ele já vai entrar aqui na parte da legislação, que é o que nos interessa especificamente nesse vídeo. A gente tem aqui 10 questões, né? Vai dar 11 até a questão 20. E a gente vai analisar cada um dos tópicos aqui e chegar a uma resposta. Lembrando que todas as questões que tem aqui de legislação, elas vão envolver basicamente a 8.112 de 90, né? Que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, tá bom? Então, peço a você que fique aqui comigo até o final e não esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Inscreva-se no canal agora para você ficar antenado e receber as próximas novidades em primeiríssima mão. E vamos lá, né, sem mais delongas, no que concerne à vacância dos cargos públicos, analise. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á exclusivamente a pedido do servidor, uma vez que não possui caráter punitivo? Olha aí, gente. Essa primeira questão, né, ela já traz aqui, a gente já pode identificar que ela está errada, certo? Por que ela está errada? Porque ele fala aqui exclusivamente. A gente sabe que a exoneração, que é uma das formas de vacância, né, tá correto, ela pode acontecer a pedido ou também a ofício, né? Então, a pessoa pode pedir para sair do cargo, né, pode ser um cargo efetivo ou cargo em comissão, ou essa pessoa também pode ser convidada a sair. De que forma? Através de um ofício. Então, essa aqui está errada. Por quê? Porque ele fala exclusivamente a pedido, mas pode ser também a ofício, tá bom? Então, essa primeira aqui já está errada. A 1 estando errada, essa prova fica muito fácil, né? Você sabendo que a 1 está errada, você já elimina essa e essa. Já sobra a letra D, mas como sempre, né, eu sempre explico aqui todas as que estão corretas e incorretas, mas mostrando a você que numa prova que está valendo de fato, você tem certeza da 1, já marca a D, certeza, tranquilo, que é a correta. Então a gente sabe, provavelmente, né, se a questão não tivesse sido anulada, a 2 e a 4 estarão corretas e essa aqui estará errada, a 3. A demissão caracteriza-se como medida punitiva, isso é verdade, a demissão, a exoneração não, porque ela pode acontecer a pedido também, né? Então a demissão caracteriza-se como medida punitiva que proporciona o desligamento do servidor ao quadro de pessoal da entidade a que se vincula. Perfeito, né? Isso aqui. A exoneração de cargo em comissão, em virtude de seu caráter punitivo, dar-se-á sempre a juízo da autoridade competente. Ó, essa parte fala lá no artigo 34 da 8.112, certo? E tem um detalhezinho aí, porque a questão bota a exoneração, em virtude do seu caráter, dar-se sempre a juízo da autoridade competente. A exoneração do cargo efetivo dar-se a pedido do servidor ou de ofício. A mesma coisa que a gente viu aqui no cargo de comissão, vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai ter uma pequena diferença. O servidor, né, no caso aí que trata do artigo 35, na verdade, aqui, eu falo, o 34 é no outro, perdão, aqui é você. Aqui é o 35, o 34 é no primeiro. Aqui em cima, ó, artigo 34. Aqui é artigo 35, que trata do cargo em comissão. Quando fala do cargo em comissão, pode ser a juízo da autoridade competente ou a pedido, né? Então, ele fala aqui, ó, a exoneração de cargo em comissão em virtude de caráter punitivo dar-se-á sempre a juízo da autoridade competente. Não, também pode ser a pedido, né? Então, ela está errada. Na 4, a promoção é a mudança do servidor de um cargo para outro, da mesma natureza de trabalho, com elevação de função e vencimento perfeito, tá? Então, essa aí, perfeitinha. Aqui é a letra D, de fato, a gente já conseguiria matar já de início. 12. Sobre as formas de provimento, ou seja, as formas de prover o cargo, de preencher um cargo público, estabelecidas no Estatuto dos Servidores Federais, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Aproveitamento é um tipo de provimento derivado. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que são, quais são essas formas de provimento que nós temos e
como é que elas se classificam? Basicamente, a gente tem formas de provimento chamadas originário, que no caso só um, certo? A gente vai ter de originário, deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui para escrever. Não vou ter aqui, mas basicamente eu vou deixar aqui para vocês, isso vai tratar lá no artigo 8º. Então a gente vai ter aqui de originário, eu vou escrever aqui em cima, a gente vai ter como nomeação, vai ser originário, ou seja, você entra através da nomeação. E a gente vai ter outras formas, né? No caso, promoção, eu não vou colocar todas aqui, promoção, readaptação, a gente tem aí readaptação, reversão, reaproveitamento, reintegração e recondução, os rés, né? 1, 2, 3, 4, temos 4 ré e o aproveitamento está aqui. Então, esses outros aqui, eles são que derivados. Então, a gente tem originário, nomeação e os demais derivados. Então, como é que fica? Ele vai perguntar para a gente aqui cada uma dessas coisas para nos confundir acerca disso, né? Aproveitamento é o tipo de provimento derivado, beleza, perfeito, né? Derivado, que consiste na investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação de que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Vamos lá. Quando a gente está tratando sobre isso aqui, quando a pessoa teve alguma limitação e ela está voltando, é a readaptação, ou seja, não é aproveitamento, certo? Aqui do servidor que ficou em disponibilidade, ou seja, a A está errada. Readaptação é um tipo de provimento originário? Não, né? A gente fica aqui originário, só temos o que? Nomeação. Então, readaptação é um tipo de provimento originário? Errado, já morre aqui. Aí ele continua, consiste na investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Isso aqui seria o quê? A readaptação, a única coisa que está errada é que não é originário. Na verdade, né, que é derivado, exatamente, não é originário. Na letra C, nomeação em cargo efetivo é uma forma de provimento derivado. Não, nomeação é originário, então essa aqui também está errada. Dependendo sempre de prévia habilitação em concurso. Perfeito. Que ele está tratando aqui nomeação em cargo efetivo. Então está correto. A única coisa que está errada aqui é que é derivado. Reintegração é uma modalidade de provimento derivado que ocorre pela reinvestidura do servidor estável quando anteriormente ocupado ou em cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por a decisão administrativa ou judicial. Perfeito, né? Então aqui 12 é a letra D. Vamos lá na questão 13. Essa questão aqui é polêmica. Por que essa questão é polêmica? Vamos ver aqui o que é que ela vai tratar, só para vocês entenderem. Com base no Estatuto do Servidor Público Federal, analise as assertivas abaixo. O servidor público que, após regular concurso, é nomeado para cargo de provimento efetivo, adquire estabilidade após 2 anos de exercício. Vou só destacar um pedacinho aqui em cima, ó. Com base no Estatuto do Servidor Público Federal. E ele adquire estabilidade após 2 anos de exercício. A gente já tem um problema aqui, certo? Esse tipo de questão é polêmica sempre que trata desse tópico. Sim, pessoal. Então, lá no artigo 21, vai dizer o seguinte para a gente. O servidor habilitado em concurso e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade do serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Isso é o que fala o artigo 21, que ele não foi atualizado. Porém, do lado dele tem assim, vide emenda constitucional número 19. E nessa emenda constitucional, ele fala em 36 meses. E aí é que vem o problema, né? Eu julgo esse item aqui como errado, certo? Então, vou dizer errado. Por quê? Porque, apesar de ter escrito lá dessa forma, né, do jeito que está colocado aqui no item 1, o artigo 21, ele coloca do lado que, de acordo com a emenda constitucional número 19, são 36 meses. Então, eu entendo que está errado isso aqui, que seria o quê? 36 meses. Mas vamos para frente. Se a 1 está errado, a gente já elimina aqui, A e C. Já elimina isso aqui. Vamos ver o resto. Somente haverá a perda do cargo do servidor estável em razão de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada a ampla defesa. Perfeito. Isso aí, certo? A gente tem muito bem definido na lei, certo? Aí tá lá no artigo 22, essa parte aqui. Artigo 22 da 8.112.
Durante o estágio probatório, o servidor público terá direito à licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Perfeito isso aqui, né? Essa parte aqui, do 3, ele está lá no artigo 81. Está no artigo 81, no inciso 2, certo? Inciso 2. Um detalhe aqui sobre isso é que essa licença aqui, ela, você não tem remuneração, né? É uma licença sem remuneração e ela suspende o estágio probatório, né? Essa licença aí para você poder acompanhar cônjuge ou companheiro, certo? Então ela pode ser durante o estágio probatório, porém ela suspende a contagem, né? Passei 2 anos fora. Então esses 2 anos eles não vão ser contabilizados. Você tinha 1 ano de servidor, pediu essa licença, aí quando você passou mais 2 anos, você está estável. Não, você tem que ter 3 anos de efetivo exercício, ou seja, suspende o estágio probatório significa que não conta como efetivo exercício. 4. A acumulação de cargos, ainda que lícita, independe de comprovação de compatibilidade de horários. Não, isso aqui ó, é uma premissa, né? É que tem que existir a compatibilidade de horários. Então, isso aqui está errado, certo? Isso aí da compatibilidade de horários, né? Trata lá no artigo 118. Artigo 118, essa parte especificamente lá no parágrafo 2º, tá? Tá aqui, certo? Então, a gente tem quais são as corretas? 2 e 3, ou seja, letra D. Então, essa aqui está eliminada também. Só que, pessoal, essa questão aqui, ela foi anulada. Na minha opinião, não deveria ter sido anulada, mas a banca anulou. Eu acho que o pessoal deve ter feito um barulho justamente aqui por causa desse item, né? Porque se esse item aqui fosse considerado certo, seria a letra A, né? Então, como ele falou, com base no estatuto, aí como no estatuto tem isso e tem isso, né? Algumas pessoas podem, de alguma forma, julgar que confundiram, né? Porque quem lê a lei seca realmente gera essa confusão. Porém, tem na própria lei isso aqui, na lei atualizada. Então, ao meu ver, não teria dúvida de que seria essa alternativa aqui que eu marquei mesmo com vocês. E eu já digo a vocês, né? Deixem aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa questão. Você acha que deveria ser letra A, letra D ou deveria ser de fato anulada? Na sua opinião, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos para a questão 14. Considerando-se o regime disciplinar dos servidores públicos, né, que a gente tem o regime disciplinar, são os processos administrativos disciplinares, a sindicância, né? Considerando o regime disciplinar dos servidores, avalie as assertivas abaixo. Sindicância constitui um procedimento sumário instaurado para apurar infrações que comportem pena máxima de suspensão por até 30 dias. Essa aqui, pessoal, ela está correta, certo? Porque lá no artigo 145, ele vai dizer que a partir de uma sindicância, a gente pode ter como encaminhamento o arquivamento do processo, uma advertência, suspensão de até 30 dias. Olha aqui que a gente tem uma suspensão de até 30 dias, ou instauração de um PAD, certo? Então, a gente tem aqui que na sindicância, a pena máxima vai ser suspensão de até 30 dias, né? Então, essa aqui, a 1 está correta, né? A 1 está correta. Se a 1 está correta, a gente elimina a letra B. Né? Só B, que não tem 1. Para a abertura do processo administrativo disciplinar, é obrigatória a instauração prévia de uma sindicância. Não. Esse aqui não é obrigatório, certo? Lá no artigo 143 ele vai falar das situações, mas basicamente a gente tem assim, se for algo leve, sindicância. Se for algo grave, PAD. Vai ser um processo administrativo disciplinar. Então, você já pode ir diretamente para o processo administrativo disciplinar, sem precisar passar pela sindicância, certo? Então, a 2 está errada. O que a gente elimina aqui? Nada, né? Analisando aqui o item 3, né? Ele diz que a pena de advertência pode ser aplicada após o devido processo administrativo, ou seja, o processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar para a hipótese do servidor retirar sem prévia anuência, então aqui tem essa importante aqui, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. E aí, onde é que fala sobre isso, pessoal? Lá no artigo 117, ele fala o que? Das vedações, ou seja, das proibições ao servidor, ou seja, no artigo 117. Lá no 117, ele diz assim, ao servidor é proibido
E aí ele vai falando lá vários incisos, né? E lá no inciso 2, ele diz: retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Até aqui tudo bem, a gente sabe que é proibido ao servidor. Agora aqui ele está dizendo que é uma pena de advertência. Como é que a gente sabe que se isso é uma pena de advertência, se é uma suspensão ou se é uma demissão? No artigo 129, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, a advertência será aplicada, certo? No artigo 129, ele vai dizer que a advertência será aplicada, aí ele vai dar os casos lá, situações. Ele fala no artigo 117, inciso 1 a 8. E esse aqui está justamente no 2, ou seja, a gente sabe que isso aqui vai ser, de fato, uma advertência, certo? Então, aqui, ó, é artigo 129 com o artigo 117 que a gente vai chegar a essa conclusão, certo? Então, a 3 está correta, então a gente já elimina aqui, ó, a letra A. Então, se a 3 está correta, a gente elimina essa. Agora, a gente vai analisar a 4, né? O afastamento preventivo do servidor sem prejuízo da remuneração pode ser determinado cautelarmente pela autoridade instauradora do processo administrativo pelo prazo máximo de, aí ele fala aqui, 90 dias. Na verdade, são 60 dias, e isso aqui está lá no artigo, 147. Artigo 147, tá bom? Então, lá são 60 dias. 60 dias e não 90. Ou seja, esse aqui também está errado. Então, é a letra D, a alternativa correta, né? Já que o 4 está errado. E vamos lá, vamos para frente, né, pessoal? Muitas questões aqui. Sobre a responsabilidade do servidor público estável, perder o cargo, assinada a alternativa incorreta. Que interessante que essa questão aqui, pessoal, ela não menciona se é a 8.112. Ele fala sobre o servidor público estável, sobre a possibilidade do servidor público estável perder o cargo. Então, ele só fala isso, né? Ele não fala de acordo com a 8.112. Então, isso aí é importante para essa questão. Porque essa questão aqui ela vai envolver a 8.112, mas também a Constituição Federal de 88. Então, é importante a gente ficar antenado nas questões, a forma que a questão pergunta para a gente, certo? Então, vamos lá. O primeiro item, que o A. O servidor estável poderá perder o cargo se for reprovado em avaliação periódica de desempenho? Verdadeiro. Apesar de não ter diretamente na 8.112, isso aqui está no artigo 41 da Constituição Federal de 88, certo? Então, essa parte aí, essa aqui, ela está correta. A gente está procurando a incorreta. Caso ocorra a perda do cargo para fins de redução das despesas públicas com funcionalismo, o servidor exonerado fará jus à indenização fixada nos termos da lei. E a gente fica, meu Deus, isso aqui não tem dizendo na 8.112 também não, né? Isso aqui está na Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso aqui é correto, né? Inclusive, ele diz que caso haja um grande problema com as contas públicas, o servidor, inclusive o estável, ele pode ser demitido, mas tem direito a uma indenização de um salário para cada ano trabalhado, né? Então, se você trabalhar poucos anos, você não vai ter quase nada de indenização. Então, essa aqui também está correta. Letra C. O servidor estável poderá perder o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar que reconheça sua conduta no sentido de coagir subordinados a se filiarem, à associação profissional ou sindical ou partido político. Pessoal, isso aqui dá para a gente ter uma noção que é para ter uma penalidade, né? Mas também que não seja uma coisa tão grave como uma demissão, né? Então, essa aqui está no artigo 129, certo? Lá no artigo 129, que a gente já tinha até falado, né, na questão anterior. No artigo 129 ele faz uma articulação aqui com 117. E lá no 117, da mesma forma que esse aqui, ele vai mostrar para a gente que essa parte aqui específica que a gente acabou de falar, ela que é coagir, subordinados, ele também está dentro desses artigos, desses incisos mencionados lá do 117. Então, isso aqui vai ser o quê? Uma advertência. Advertência. Se for uma única vez. Se for uma segunda vez, é uma suspensão. Certo? Então, essa aqui é a correta, né? É a correta porque está errada, né? E letra D. O servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui é perfeito também, né? Isso aqui está lá no artigo 22 da 8.112. Tá? Então, a letra C é a correta nesse caso aqui. Questão de número 16. Acerca das hipóteses de vantagens do servidor público previstas na 8.112,
O auxílio moradia não será concedido quando outra pessoa que resida com o servidor também o receba. Perfeito, né? Porque o auxílio moradia é para você ter o acesso à moradia. Se você já mora, enfim, se é casado com outro servidor, tem união estável, não importa, e vocês moram na mesma casa, não tem sentido duas pessoas receberem auxílio moradia se vocês vão morar no mesmo canto, né? Então ele não será concedido caso você resida com outro servidor. E isso aqui eu já fiz vídeo sobre essa parte aqui, pessoal, das vantagens do servidor, tá? Então se você ainda não conhece bem, eu recomendo que você veja os vídeos aqui. Todo esse conteúdo que a gente falou, exceto a parte dos processos administrativos disciplinares, já tem aqui no canal. O servidor que é serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outra localidade do território nacional fará jus à ajuda de custo, não. A indenizar despesas com estadia, alimentação e locomoção, não, pessoal, nesse caso aqui seria diárias, né? Porque se for eventual transitório, é diárias. A ajuda de custo é quando você vai permanentemente, certo? Então, essa aqui está errada. E já dá até para a gente analisar aqui as alternativas, né? Ele quer saber as corretas, né? 1 e 3 estão corretas, a gente sabe que a 1 está correta e a 2 incorreta. Então, 2 incorreta a gente já elimina aqui, né? 2 incorreta elimina aqui, todas corretas elimina. Então é a letra A. A gente já sabe que é a letra A. Essa aqui é a questão 16, né? Então já sabemos que é a letra A, mas vamos analisar, né? O servidor que participar de banca examinadora ou de comissão de exames orais fará jus ao recebimento de gratificação por encargo de concurso? Com certeza, né? A pessoa tem direito, você teve que trabalhar no domingo, enfim, tem que ganhar mesmo. Isso aqui também está lá no vídeo que eu falei com vocês. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 25% em relação à hora normal de trabalho, respeitado o limite máximo de 2 horas. 50%, também já falamos sobre isso aqui no canal. Então essa aqui está errada, portanto 1 e 3. Então letra A. Questão 17. Se você não está inscrito ainda nesse canal, tá perdendo aí, né, a oportunidade de se inscrever e tem muito conteúdo gratuito para você. Então se inscreva, deixa o seu like e me segue também lá no Instagram, que é o @marquescruz. Então, me seguindo lá, eu sempre aviso quando eu vou publicar os vídeos aqui no canal. E também você pode clicar no sininho aqui. Quando você se inscreve, você clica lá no sininho e bota ativar notificações. Quando eu mandar o próximo vídeo, já vai mandar a notificação no seu celular e você vai poder saber, né, que esse vídeo já foi publicado e assistir, enfim, ser beneficiado. O servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estado probatório, terá direito a licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração, independentemente da concordância da administração. Olha aí, ó, independentemente, aqui é onde encontra-se o erro, certo? Então essa aqui está incorreta. E ele pede as assertivas incorretas. A gente sabe que a 1 está incorreta, então 3 apenas não é, né? A gente sabe que a 1 está incorreta e a 1 está em todas aqui, né? Se o servidor público for investido em mandato de vereador, mesmo que haja compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por uma das duas remunerações? Errado, né? Isso aqui está errado. Por quê? Se o servidor, no caso do mandato de vereador, se tiver compatibilidade de horário, ele pode receber as duas remunerações de trabalhar nos dois lugares, né? Então, essa aqui está errada também, né? Então, essa aqui está errada, está errada. Ou seja, 1 e 2 estão incorretas. Então, a gente já elimina a letra B. Fica entre A e C. Né? A gente vai analisar agora só a 4, né? Se fosse na prova valente, você não precisaria nem analisar a 3. Porque a gente está entre agora 4. Se a 4 estiver errada, é a letra A. Mas vamos analisar a 3 só por desencargo de consciência, porque aqui é para a gente estudar, não é só para resolver, né? Não é só para marcar a alternativa correta. O servidor público que obtiver afastamento para a realização de programas de mestrado e ou doutorado, após o seu retorno, terá que permanecer no exercício de suas funções por um período igual ao do afastamento concedido. Perfeito, isso aqui a gente sabe. Sempre que você tem um afastamento, né, não aquela licença para capacitação, né, na licença não, mas no afastamento sim. Você tem um afastamento de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você tem que ficar o tempo que você ficou fora, trabalhando novamente naquela instituição, né, ou em outra na mesma esfera federal, para poder, né, então pedir exoneração ou então ir trabalhar numa empresa privada, alguma coisa assim. Caso você queira sair, aí você diz, não, mesmo assim eu não quero ficar esse período. O que é que você tem que fazer? Você tem que pagar o equivalente ao tempo que você ficou fora. Então a 3 está correta, né? Então não faz diferença.
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos, olha aqui, isso eu fiz agora há pouquíssimo tempo, em razão de casamento ou falecimento de cônjuge, companheiro ou de pais, perfeito. Se essa aqui está correta, essa correta, ele só quer saber as incorretas, então é a letra A. Então 17, letra A, né? Então a 4 está correta, então a gente elimina aqui, né? Ele quer saber as incorretas. 18. Relativo às hipóteses de licença e de afastamentos de servidor prevista na 8.112 de 90, poderá ser concedida licença no interesse da administração para o servidor que esteja participando de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Pessoal, quando você está trabalhando, você já tem estabilidade, e aí você quer se afastar, né, para uma licença de pós-graduação. Será que pode ou não pode? Pode. Qual é o problema desse item? É que ele trata como licença, o que na verdade é afastamento, certo? Então aqui é afastamento. Então esse primeiro item aqui, ele está errado, só pelo fato de aqui ter o nome licença e não afastamento. O servidor público investido no mandato de deputado estadual ficará afastado do cargo durante o período de mandato. O único que pode acumular é o de vereador, se houver compatibilidade de horário. Então isso aqui é verdadeiro, certo? Verdadeiro. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional. A licença é por prazo indeterminado e não remunerado. Então, perfeito, né? Então, vamos ver aqui as alternativas já, né? 1 e 2 estão corretas? Não, a gente sabe que 1 está incorreto. Então, já elimina aqui, elimina aqui. A gente tem 2 e 3 corretas, né? Vamos só analisar a 4 aqui, só para ver mesmo, né? Servidor efetivo, desde que não esteja em estágio probatório e a critério da administração, poderá gozar de licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos, né? Até 3 anos consecutivos com a respectiva remuneração. Aqui não, é sem a respectiva remuneração. Você pode, né? Hoje, eu quero sair do meu emprego aqui e passar até 3 anos, né? Desenvolvendo outra atividade. Eu poderia? Sim. Então, o erro desse aqui é somente porque ele bota com. Então, 2 e 3 somente. Letra C é a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Faltando só 2. No que estabelece a 8.112 de 90, haverá aplicação da pena de demissão. A gente tem agora as situações. Por abandono do cargo ou por condenação do servidor em crime de improbidade administrativa. Perfeito, certo? E, assim, é interessante, antes de eu dar continuidade, né, eu dizer a você quais são as situações em que isso acontece, essa pena de demissão, certo? Então, só para a gente compreender melhor, nós temos aqui, no artigo 132, a demissão será aplicada nos seguintes casos. 1. Crime contra a administração pública, abandono do cargo. O abandono do cargo é quando você fica 30 dias, pelo menos, né? 30 dias consecutivos sem ir ao emprego, né, ao seu cargo, sem comparecer. Inassiduidade habitual é quando você falta 60 dias alternados, né, dentro de um ano, dentro dos 12 meses. Improbidade administrativa, incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço ao servidor particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação de patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, transgressões aos incisos 9 a 16 do artigo 117. Pronto. Então, vamos voltar aqui, Então, no que estabelece a Lei 8.112, por abandono do cargo, sim. Quando o servidor opor resistência injustificada ao andamento de processo administrativo. Pronto, nessa parte aqui que ele fala, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Sim, então, nesse item 2 aqui, não é pena de demissão, né? No item 2 vai ser simplesmente uma suspensão, certo? Suspensão. Quando o servidor proceder de forma desidiosa, né? Isso aqui, desidiosa quer dizer desleixada, preguiçosa. Aqui também está correto. E quando o servidor mantiver sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, parente até de segundo grau. Não, aqui não é pena de demissão, né? No caso aqui vai ser somente suspensão. A mesma coisa que a gente vai ter aqui no item 4. Não é demissão e sim advertência. Então, nesse caso, como é que vai ficar? A gente tem que 1 e 3 estão corretas, portanto, letra A. Vamos para a última questão agora, questão de número 20.
quanto às ações de caráter disciplinar previstas na legislação dos servidores federais, assinale a alternativa correta. Os prazos prescricionais das ações disciplinares começam a ocorrer na data em que o fato se tornou conhecido? Perfeito, artigo 142, certo? Lá no artigo 142, ele vai dizer justamente é isso para a gente, lá no parágrafo 1º. A prescrição da ação disciplinar para apurar a infração punível com suspensão ocorrerá em 3 anos. Suspensão são 2 anos. Então, essa aqui está errada. Aqui. Correta, errada. Então, vamos lá. A 2, errada. Todas corretas também a gente já elimina aqui, né? Então, a gente sabe que pode ser 1 e 2 não é, né? A gente acabou de ver que a 2 está errada, então já sabemos que é a letra B. Mas vamos só conferir aqui, né? A prescrição da ação disciplinar para apurar infração punível com demissão ocorrerá em 5 anos, perfeito, certo? Demissão, né, cassação de aposentadoria, coisas graves são 5 anos, certo? A instauração de processo disciplinar ou a abertura de sindicância suspenderão a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Aqui tem uma palavrinha só que ela faz essa questão ficar errada, esse item, né? Não é suspenderão, é interromperão. Interromperão. E aí você fica, meu Deus, qual a diferença que tem em suspender e interromper? A grande diferença é que quando você fala em interromper, né, ele zera o prazo. Então ele começa a contagem do zero novamente. Ele volta. Ah, só já tinha passado 1 ano, aí foi instaurado o processo disciplinar. Ele começa a contar de novo a partir dali. Se fosse uma suspensão e já passou 1 ano dessa instauração, ele continuaria a contar a partir daquele 1º ano. Então tem uma diferença grande entre suspender e interromper. Nesse caso aqui especificamente é interromper. Então a gente sabe que realmente é 1 e 3, letra B, tá bom? Então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, me seguir aqui no @marquescruz. Clicando no sininho, clique em ativar notificações, que aí você vai ficar antenado em primeiríssima mão em tudo que a gente lançar aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante. E seja bem-vindo, caso você esteja chegando agora. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!